Boa noite, a graça e a paz, meu irmão, a você que está em casa, a você que está aqui ainda nos ouvindo, o pessoal do louvor, o pessoal da multimídia. É muito bom estar na presença de Deus com todos vocês, mais uma vez, para que a gente possa cultuar o nome de Deus, para que a gente possa adorar o nome dEle, entregar essa adoração, oferecer a Ele, né? Então, dedique esse momento para ouvir, dedique esse momento para refletir na palavra que vai ser pregada. Dedique esse momento junto com a sua família para adorar, que ele seja único e especialmente para Deus. Gostaria de convidar você mais uma vez para a gente orar, curvar sua cabeça neste momento. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por mais este momento em Tua presença, Pai, em Tua santa presença, Deus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, assim eu peço, Deus, que Ele ilumine o nosso entendimento, Pai, na palavra que vai ser pregada, Senhor Jesus. Que Ele possa esclarecer os nossos corações, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, que aquilo que for ser confrontado, Pai, que incomodar, que nós possamos dar uma atenção, ó Pai, possamos dedicar isso a Ti, ó Deus, e trabalhar, ó Pai, para que a Tua palavra possa mudar a nós, mudar os nossos corações, mudar os nossos relacionamentos, ó Pai, contigo e com os outros, Deus. Assim eu te clamo, assim eu te peço, em nome de Jesus, amém. Assim como o pastor Elson já falou, meus irmãos, a gente está na série de mensagens, né? Famílias inabaláveis, famílias inabaláveis. Como já foi explicado antes por ele, aqui e no outro culto também, por inabalável, a gente não entende aquilo que não sofre qualquer movimento ou qualquer abalo, mas é que é firme. Aquilo que vai vir algum incômodo, vai vir uma estrutura, por exemplo, algum vento, algum terremoto, vai mexer com ele, mas ele vai permanecer firme. Ele tem raízes fortes que mantém. Ele tem uma estrutura que é inabalável, que ela não cede, ela não cai. Ela sofre com o movimento, mas ela permanece, ela continua, ela perpetua. E nessa série de mensagens sobre famílias inabaláveis, foi nos proposto um tema de hoje, que é um tema um pouco difícil, é um tema um pouco complicado, geralmente incomoda bastante, e é bom que incomode a gente, porque significa que tem algo lá para a gente trabalhar, a gente percebeu esse algo lá dentro. E o tema de hoje é aprendendo com o fracasso. Aprendendo com o fracasso, ou aprendendo com os nossos erros, com aquilo que a gente falha, com aquilo que a gente faz de errado. E o fracasso ele tem por significado, por entendimento assim no dicionário, para a gente poder entender um pouco melhor, é aquilo que não atinge a meta que a gente esperava, aquilo que não cumpre com o que a gente esperava, com aquilo que a gente planejava. Geralmente é utilizado no meio profissional, sobre fracassar em metas, em empregos, mas vamos tentar trazer para o nosso tema, que é sobre famílias, sobre famílias inabaláveis. Então, quando a gente fracassa, tentar acertar um pouquinho sobre esse tema, quando a gente fracassa na nossa família, nos nossos relacionamentos familiares, quer dizer que a gente não conseguiu atingir ou não conseguiu vivenciar da forma que esperávamos. Então, se eu tenho um relacionamento com o meu pai, se você tem um relacionamento com a sua mãe, que você imaginou que esse relacionamento fosse bom, fosse um relacionamento feliz, agradável, quer dizer então que você idealizou ele desse jeito, você o imaginou assim. Mas se porventura, por algum problema, por alguma dificuldade, ou por alguma mágoa, por alguma ferida, esse relacionamento ele acaba se desfazendo, ele se distancia, então quer dizer que aquela meta, aquilo que a gente imaginou para esse relacionamento, fracassou. A gente errou, a gente não conseguiu chegar naquilo que esperava. E eu acredito que todos nós esperamos bons relacionamentos, A gente não projeta para a nossa família, para nós mesmos, relacionamentos ruins. A gente não espera relacionamentos ruins, mas relacionamentos felizes, bons, que cresçam, que se multipliquem. E quando isso não acontece, é que a gente atingiu o fracasso. A gente errou ou erraram conosco e esse relacionamento acabou se desfazendo. Então, por isso que ele é um assunto, irmãos, que ele incomoda um pouco. Porque ele toca em questões em que fala dos nossos erros, do meu erro, do seu erro. São questões que a gente, às vezes, evita olhar para elas, porque quando a gente erra a um ponto de estragar um relacionamento, de afastar uma pessoa de nós,
aquilo gera muita dor. Aquilo gera muita tristeza, muita angústia, muita mágoa, incomoda bastante. E muitas vezes nós não somos ensinados a lidar com isso. A gente não é ensinado a enfrentar essa dificuldade, a lidar com essas dores, com esses sentimentos ruins, a consertar esse fracasso ou esse erro. Então, por não ser muitas vezes ensinado, a gente acaba evitando essas coisas, a gente se afasta dela, né? Só que quando a gente não resolve esses problemas, eles não vão embora. Eles permanecem lá. A gente não consegue se distanciar deles, porque ele está em nós também. Quando nós somos nós os geradores dele, ou quando os outros acabam errando conosco, ali há um partilhamento, né, de relacionamento, então ele também está em nós. E ele sempre é relembrado. Vez ou outra, ele sempre vai ser, de alguma forma, relembrado para nós, seja no inconsciente, ou seja de forma consciente. Às vezes, andando na rua, indo para o trabalho, você encontra um casal com um relacionamento ali, dando risada, se divertindo, você pode olhar para aquilo e acabar se lembrando que tem um problema em casa, no relacionamento. Ou então está assistindo um filme, um programa de televisão, uma série que você vê um relacionamento de um pai, de um filho, de uma mãe e de uma filha, e se lembra que tem um problema com a sua mãe ou com o seu pai. Então, vez ou outra, a gente sempre vai lembrar. E quando se lembra dessas questões que temos, esses fracassos que nós acabamos carregando ao longo da vida, porque nós somos seres falhos, então, conforme a gente vai lembrando, todo aquele sentimento de antes que foi gerado no início, ele volta. Ele vem para nós mais uma vez e nos incomoda de novo. Toda aquela dor, todo aquele sentimento de tristeza, angústia, a mágoa, porque não foi resolvido antes. Ele não foi lidado com esse fracasso antes. Então ele acaba incomodando novamente. Por isso que falar sobre esse tema incomoda, porque traz tudo isso de novo. Por isso eu peço licença para os irmãos, né, para falar desse tema tão importante, mas também tão sensível para nós. E com todo respeito falar sobre ele também. Porque eu tenho os meus fracassos, eu tenho os meus erros que eu tive que lidar ao longo da vida, alguns outros que estou lidando ainda. Então, todos nós passamos por isso. Por isso que é importante falar dele. E atualmente, em nossa cultura, há uma disseminação errada com relação ao fracasso, com relação ao erro. Ou ele é muito exaltado, então a gente tem uma cultura de pessoas que louvam o fracasso, uma cultura um pouco mais miserável, que se contenta com a mediocridade, que você fracassar, beleza, o que é importante é você estar bem, o resto pouco importa. E tem um outro lado de uma cultura que ela basicamente te impede ou quer que você não erre nunca. Ela quer te proibir de errar, quer te proibir de fracassar. Ela quer te colocar na sua cabeça que você não deve de jeito nenhum errar, que é basicamente proibido. Isso acaba gerando muitos problemas para nós, porque somos seres falíveis, imperfeitos. Vez ou outra, vamos errar, vamos falhar. Só que, se é plantada em nós uma ideia de que isso não pode acontecer de jeito nenhum, vai haver um conflito dentro da nossa cabeça. Então, algumas pessoas, por passarem por esses problemas, por entender isso, né, que ela não pode errar de jeito nenhum, ela acaba negando, ela nega todas as suas falhas, ela nega todos os seus erros, todos os seus fracassos, ela entende que ela não cometeu aquilo, ela não cometeu nenhum erro, ela não errou com ninguém, ela tem um problema com a família dela, mas aquilo de jeito nenhum é culpa dela. Ou então ela acaba terceirizando, né? Se eu me distanciei da minha mãe, foi porque ela começou aquela discussão, foi porque ela me incomodou enquanto eu estava parado lá, quieto na minha, eu não fiz nada. Então algumas pessoas acabam terceirizando o erro, terceirizando o fracasso, porque aquilo não pode recair sobre ela. É proibido, pelo que ela entendeu, pelo que ela aprendeu. E outras fingem que não existe. Fingem que aquilo não está lá. Aconteceu algo que incomodou todo um seio familiar, incomodou um relacionamento, mas ela segue a vida. Ela ignora aquilo que aconteceu, ignora o problema gerado, o problema causado, e segue.
faz outra coisa depois, compra alguma outra coisa para agradar, faz um favor e acha que está tudo certo. Ela finge que aquilo não existe. E o erro, ele tem... esse tipo de mentalidade, irmãos, do erro, ela tem feito pessoas se prenderem ao desespero. Por quê? Porque ele acaba funcionando como um ciclo, sabe? Como uma escada em espiral, que ela vai descendo, 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 e cada vez mais profunda, cada vez mais afundando. É basicamente da mesma forma. A gente acaba cometendo um erro. O erro, ele nos leva a fracassar em alguma coisa que imaginávamos que queríamos. Esse olhar para isso acaba causando dor, angústia. A gente evita olhar para não sentir essa dor, acaba errando novamente, porque nada foi feito com aquele problema anterior, então ele ainda existe, então ainda estamos repetindo. Sentimos raiva, dor, todo aquele de culpa, e inicia-se um ciclo de... porque eu passo a repetir, e sentir toda a raiva, todo o desprezo, porque nada mudou, porque nada foi corrigido. Então a gente vai entrando num ciclo de desespero muito grande, mas muito grande. O fracasso, ele tem esse peso nos nossos dias de hoje. Muitas pessoas não têm conseguido lidar com ele. Têm recebido, às vezes, orientações ruins, né? Tem teologias que falam que se você está em Cristo, você não pode errar, você não fracassa. O que, na verdade, se a gente olhar para a história do povo de Deus, povo judeu, dos gentios, até nossas histórias, a gente vai encontrar vários momentos de erros e de fracassos do povo de Deus. O povo de Israel passou por muita dificuldade ali no deserto, quando foi levado cativo. E é comum, é normal isso para nós. A gente vai acabar errando. Só que o que muda, e aqui eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, o que muda para nós é o entendimento do erro, é o entendimento do fracasso. Para que ele serve? O que eu devo fazer com ele? Por que nós estamos estudando um tema que é aprendendo com o fracasso? Já que ele causa tanta dor, será que eu não posso evitar ele? Evitar toda essa dor? E a resposta é não. A gente vai falhar. Mas o erro, o fracasso, ele serve para nós como aprendizado. O erro e o fracasso, ele nos ajuda, ele nos ensina lições. A gente deve olhar para o erro sabendo que existe algo ali a ser aprendido. Isso é muito importante para nós. A gente pode ver, por exemplo, alguns personagens bíblicos que eu citei aqui. Moisés, ele tinha uma missão de libertar o povo. Ele errou na forma como ele iniciou isso. Fugiu. Acabou arrumando outra ocupação. Mas Deus o buscou e o trouxe novamente à sua missão original. José passou por uma vida de fracassos e de elevações. Ele subia e descia, vamos dizer assim, na vida. Mas Deus sempre esteve com ele. Deus nunca o abandonou. E motivos para cogitar essa possibilidade talvez não tenham faltado para ele, mas ele sabia que Deus estava lá, que Deus possuía um plano para ele. Naquelas situações ele sempre foi aprendendo mais. Como eu já citei, o povo de Israel, levado ali no deserto, para deixar de fora toda aquela cultura que eles estavam trazendo do Egito. E ali no deserto, talvez eles não entendessem o porquê, mas o erro deles ali, o fracasso deles em adorar a Deus, foi uma escola para eles ali no deserto. Eles aprenderam muito como se relacionar com o Deus que os libertou. Ou quando foram levados em cativeiro, quando eles voltaram, eles aprenderam bastante coisa. Então, cada dificuldade que a gente enfrenta, cada momento que a gente enfrenta, é um aprendizado, é uma lição. Romanos 5:3 vai dizer assim: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Nosso sofrimento produz paciência. Aquilo que a gente enfrenta, seja
alguém que nos causou, alguém que me causou você, o que você fez, sempre vai ter algo a aprender. Aprenda a enxergar a Deus nos piores momentos também da sua vida. Tanto quando você fracassar, ou nos bons momentos, quando você também acertar. Esse aqui é um panorama geral, irmãos, sobre como funciona mais ou menos essa ideia do fracasso, do erro, nos nossos dias. Aquilo que ele nos causa, que nos afeta, o que estamos sujeitos a cair nesses ciclos de erros, ciclos de falhas, e que na verdade eles servem como escola, como aprendizado para nós. Tem até uma música da banda Resgate, acho que chama Errando e Aprendendo. É uma música muito boa, eu gosto muito dela. O refrão diz que tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre, ele usa a vida e a vida acaba usando tudo. Será que a gente erra tanto e ora tanto, sem nunca compreender por tudo aquilo que a gente luta contra, é algo que a gente deveria aprender. E é basicamente isso. O erro ele acaba sendo uma escola para nós. E essa introdução, eu queria convidar os irmãos a abrir agora o nosso texto base de hoje, que é Mateus 26, no verso 31, para a gente olhar um pouquinho mais na prática. O que acontece com pessoas que lidam de forma diferente com o erro? Pessoas que lidam de forma diferente com o fracasso em suas vidas. No verso 31, vai dizer o seguinte: E Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. 34, mas Jesus lhe disse: Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: Eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. No verso 69, Pedro estava sentado lá no pátio, quando um dos empregados chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para outra entrada do pátio, onde o empregado o viu e disse: As pessoas que estavam ali... Depois foi para a entrada do pátio, outro empregado o viu e disse às pessoas que estavam ali: Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue, se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou, e Pedro lembrou que Jesus tinha dito: Antes que um galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Só continuando no capítulo 27, logo em seguida, no verso 3. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorsos e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, dizendo: Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: E o que temos nós com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Esse é um trecho da história de Cristo, muito conhecido por todos nós, né? Já muito repetido, já muito escutado, já muito visto em filmes, em encenações, escutado em músicas. É um texto muito, muito popular. Mas eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos para esse trecho, para os 2 personagens, Pedro e Judas. Mais especificamente para a forma como cada um deles lidou com as situações, com os fracassos,
das promessas que eles fizeram a Cristo naquele momento. Então a gente tem o primeiro personagem, Pedro, que prometeu que nunca negaria, que prometeu que morreria por amor a Cristo, e negou. Não só negou, assim como Cristo havia dito a ele. E temos Judas, que também jurou a lealdade dele a Jesus Cristo, que outros ali disse que não o trairia, mas o vendeu por moedas de prata. Depois que ele viu o que tinha feito, percebeu o erro que tinha cometido, ele tentou voltar atrás. Então a gente tem dois personagens aqui, um pouco interessantes para a gente tentar traçar um paralelo sobre a forma dos dois de lidar com essa situação. Judas, ele não aguentou o fracasso. Ele não suportou o erro dele, a traição dele. Ele prometeu estar com Cristo, nunca trair Cristo, e fracassou na promessa dele. Ele não suportou essa dor. Ele não suportou o incômodo que se gerou dentro dele. Aquele peso, sabe aquela angústia que gera no nosso coração, que fica bem pesada? Parece que tem algo sugando para dentro, parece que é algo meio gelado, meio pesado aqui. Aquela sensação bem forte da mágoa, ele não conseguiu suportar, não conseguiu lidar com isso. Então ele tentou arrumar uma solução por ele mesmo. Ele acabou se enforcando. E Pedro, por outro lado, emocionalmente desfeito, chorando, com esse mesmo sentimento de Judas, com essa mesma amargura, com essa mesma dor, ele acabou chorando amargamente. Judas tomou o castigo por suas próprias mãos. Que tipo de mãos eram essas, né? Por assim dizer? Ela carregava todo esse sentimento dele. Ele não conseguiu enxergar em Cristo a solução para aquele fracasso dele. Então ele tinha ali dor, tristeza, raiva, angústia, talvez ira dele mesmo. Um sentimento muito ruim dentro dele. Então as ações dele foram derivadas desse sentimento. Aquilo que ele produziu, né, o suicídio dele, foi derivado desse próprio sentimento. De uma outra forma, Pedro, com o tempo, confiou no perdão de Cristo. Ele confiou nas mãos de amor, de justiça e de paz de Cristo. Se a gente voltar lá no verso 32 de Mateus 26, Cristo fala que depois que ele ressuscitar, iria adiante dos discípulos ali na Galileia. Então Pedro, ele entendeu que Jesus voltaria de alguma forma ou de outra. Ele confiou naquilo que foi ensinado para ele durante os 3 anos de ministério. E de alguma forma o Espírito Santo mostrou, ele entendeu aquilo ali e confiou e esperou, não buscando justiça pelos sentimentos que ele tinha naquele momento, mas por Cristo. E Judas, pôs fim à sua vida, enquanto Pedro chegou ao fim da vida antiga e começou uma vida nova. Na forma como ele lidou com o fracasso dele, ele encontrou uma nova vida. Como eu falei, irmãos, o nosso erro, ele tem o objetivo de nos ensinar, de nos levar de um ponto ao outro, de nos preparar para uma dificuldade futura. Temos que enxergá-lo, mesmo sabendo que vamos errar, não nos conformando com ele, mas buscar superá-lo, melhorá-lo, corrigi-lo, consertá-lo, a fim de aprender alguma coisa. Pedro ali conseguiu aprender algo. Judas já não conseguiu. Enquanto os sentimentos de Judas o levaram à morte, os sentimentos de Pedro o levaram a continuar uma nova vida. Mas de forma prática, né, como é que isso nos impacta? Como é que conhecer um pouco a forma como cada um desses personagens lidou com o fracasso nos ajuda no nosso dia a dia? Eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguns pontos que talvez nos ajudem a aprender como lidar com o fracasso. Pelo menos para mim me ajudaram muito. Eu até posso compartilhar algumas experiências. O primeiro ponto que a gente passa para lidar com o fracasso é olhar para ele, encarar o fracasso.
é parar de ignorar o problema, procurando outras coisas para fazer, para se ocupar. É muito comum, quando a gente erra, como falei no comecinho, não querer olhar para esse fracasso, não querer olhar para esse erro, por tudo aquilo que ele nos traz de sentimentos indesejados, tristeza, dor. Então a gente acaba se ocupando de alguma outra coisa. Quer ver um exemplo prático? Você, maridão, quando você erra com a sua esposa em casa, quando você faz alguma besteira, você sabe, putz, vou acabar ouvindo um pouquinho dela. Ela vai acabar me cobrando de algum jeito, ela vai acabar falando bastante. Vou levar um presente para ela. Vou levar um chocolate para ela, vou levar flores para ela, comprar aquilo que ela queria. E você acaba mascarando o seu fracasso, o seu erro, com alguma outra coisa. O que não deveria. Você sobrepõe. Ou então você deixa de fazer alguma atividade que você tinha que fazer na sua casa, alguma manutenção, sei lá, faz hora extra no seu trabalho. Vou fazer hora extra aqui hoje, que eu não quero chegar em casa, tem que resolver aquele monte de coisa e eu não quero. Então você coloca uma atividade no lugar da outra, como se fosse suprindo, só para ignorar aquele erro. Mas não é assim. Você também é esposa que erra com seu marido, que para evitar que ele chegue em casa falando ou cobrando, você faz algum agrado para ele, encomenda ou prepara aquela comida que ele gosta muito, e que aquilo vai distrair ele, você está tranquilo, não quer falar sobre aquele problema. Ou você, filho, que acaba fazendo alguma coisa para a mãe para agradar ela, porque sabe que tem um problema e tenta compensar. Então, no erro, no fracasso, não existe compensação. A gente precisa encarar ele, porque mesmo compensando, ele vai continuar lá, não foi resolvido. Uma pedra que está no nosso sapato, ela nos incomoda, ela deixa de incomodar somente no momento que a perna é levantada, porque assim que colocou no chão, ela já incomoda de novo. Ela não passa muito tempo sem deixar de incomodar a gente. Assim é o nosso fracasso, assim é o nosso erro que não é corrigido. Não passa muito tempo, ele volta. Ele volta e incomoda de novo. E quando a gente lembra dele, quando passa a incomodar de novo, ele vem com tudo aquilo que causou antes. Toda mágoa, toda dor, todo sentimento de frustração. Romanos 7, no verso 18, vai falar para nós: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando eu quero fazer o bom, só consigo fazer o mal. É inevitável que iremos errar. É inevitável. Nossa natureza é pecaminosa. Isso não quer dizer que a gente pode ficar tranquilo quando errar. A gente deve buscar o acerto. Por isso, é inevitável que iremos errar. Mas quantas vezes a gente vai precisar fugir do erro até aprender isso? Porque já que eu vou errar, encara esse erro logo de uma vez e resolve logo ele de uma vez. Não deixa por muito tempo lá, senão quanto mais tempo, mais dor causa, pior fica a situação. Então resolve logo de uma vez, o quanto antes. Encara logo ele de uma vez. Quantas vezes a gente vai precisar fugir para poder aprender isso? Além de encarar, de olhar para o nosso erro, a gente precisa reconhecê-lo. Não basta saber que ele está lá. É necessário assumir que foi você que fez. É necessário reconhecer que você errou. É o famoso sair da negação. Acho que você já ouviu esse termo. Assumir o erro, assumir as consequências, não só o erro, mas aquilo que ele gerou, as consequências desse fracasso. Mateus 5,3 vai falar: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, ou felizes os que são humildes. Essas pessoas que conseguem reconhecer os próprios erros, os que são espiritualmente pobres, eles são muito felizes porque assim que acontece um erro, ele já reconhece e já resolve esse problema. E aquilo não causa toda a dor que poderia causar. Na verdade, causa um mínimo de desconforto.
E ela tem muito mais tempo de desfrutar de momentos bons do que remoendo todo aquele sentimento ruim dentro da cabeça dela. Pedro, voltando aos nossos dois personagens lá, ele não negou o erro dele. Assim que ele cometeu, se lembrou da promessa, se lembrou da profecia, do que Cristo tinha falado, e percebeu que errou. Ele não negou o erro deixando de lado, mas ele chorou amargamente. Se retirou e foi chorar, foi lamentar tudo aquilo que ele fez. Toda a dor que ele causou ao mestre e a si, assumindo a dor como consequência. Já Judas também não negou o erro dele, porém, ele teve uma percepção diferente. Ele tentou compensar o erro, devolvendo as moedas. Lembra que eu falei que não existe compensação? Você errou. Corrige, assume, se arrepende dele e segue o jogo. Tenta corrigir e segue o jogo. Não tenta compensá-lo, não tenta mascarar ele, porque ele vai voltar. Porque ele vai voltar e pode voltar pior. Porque é sempre uma sequência, né? É sempre um acúmulo de alguma coisa que vai levando a outra. Às vezes, a gente não percebe que está na negação. Acho que é um dos pontos mais difíceis, né? É conseguir reconhecer o erro e identificar se está dentro dessa negação. Como é que a gente faz para saber, né? Para tentar evitar a negação do nosso próprio erro, do nosso próprio fracasso, e começar a reconhecer que a gente errou. Uma última forma de fazer isso é orar e pedindo a Deus que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que Ele nos capacite, para que o Espírito Santo nos incomode quando a gente errar, e Ele vai incomodar, tenha certeza disso, para que você perceba. A segunda forma é dar ouvidos às pessoas que te amam, as pessoas que estão próximas de você e que gostam muito de você. Elas não vão querer o seu mal. Pelo contrário, elas querem te ver bem, elas querem o seu bem. Então, quando elas falarem do seu erro, considere, escute, reflita sobre o que ela está falando. Porque ela quer o seu bem. Isso nos ajuda a escapar, por exemplo, da negação. E um outro jeito é olhar para trás e tentar enxergar os erros que a gente já cometeu. É uma forma de perceber que a gente não está na negação, pelo menos não que completa, né? Mas pode acabar surgindo algumas outras. Então é sempre importante orar pedindo a Deus esse tipo de capacidade, ou esse tipo de atitude, e dar ouvido às pessoas próximas de nós. Se você não consegue enxergar os erros cometidos em seu passado, é porque você os comete até hoje. Os mesmos erros até hoje. Se a gente olha para o nosso passado e não encontra fracasso nenhum, é porque a gente continua fracassando até hoje. Então é preciso reconhecê-los, para não repeti-los, para deixar de praticá-los. Então a gente encara ele, não deixa ele passar despercebido, e a gente assume o erro e as consequências dele. E a gente também se arrepende, claro, é preciso se arrepender do erro, é preciso querer deixar esse erro, querer mudar esse erro, querer deixar o fracasso. Efésios 4, 22, vai dizer o seguinte: portanto, abandone a velha natureza de vocês, velha natureza, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Você lembra que o apóstolo Paulo está escrevendo isso para quem era crente ali, para quem era gentil. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovadas, visto assim com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. É necessário se arrepender, é necessário deixar isso de lado, é necessário mudar, jogar a natureza pecaminosa antiga de lado, que nos levou a cometer aquele erro, aquele fracasso, e nos trazer a figura do novo homem, da nova natureza em Cristo. É necessário fazer a transição. Todas as vezes que nós erramos, é necessário reconhecer, encarar, reconhecer e se arrepender desse erro, desse fracasso. Judas,
voltando aos nossos personagens, ele sentiu remorsos e não suportou a dor do próprio fracasso, remoendo os sentimentos de culpa dentro dele, processando aquilo cada vez e mais vezes. Sabe aquele, por que eu fiz isso? Por que eu fui fazer aquilo de novo? Por que eu continuo fazendo isso ainda? Aí você fica rimando, mas se eu tivesse feito diferente, será que aquela pessoa estaria mais próxima? Será que eu não teria afastado? Será que não teria causado todo esse problema? E se, aquele se vai remoendo, vai crescendo e vai ficando maior e cada vez maior. Chegou uma hora que não dá mais. Pedro chegou nesse momento que não dava mais. Ele acabou tirando a própria vida. Quantas pessoas têm se estrangulado emocionalmente, falando, não fisicamente, alguns acabam fazendo também, mas quantas pessoas têm se estrangulado emocionalmente, alimentando os sentimentos de culpa, angústia e mágoas, que por fim acaba levando, às vezes, para o estrangulamento físico? Quantas pessoas têm se submetido a esse tipo de sentimento de tortura a si mesmo, ao invés de mudar? Já Pedro, ele esperou com o tempo, aprendeu a confiar no perdão de Jesus, confiou na promessa que ele os encontraria de novo. E ali Pedro tinha uma oportunidade, mais uma vez, de um reparo, de uma mudança. É necessário se arrepender. Às vezes, meus irmãos, a gente pode não dar o braço a torcer em nossas falhas e não nos arrependermos, ou simplesmente sofrer com essas amarguras, com essa dor dentro de nós por muito tempo, anos e anos e anos, e não buscar o perdão. Eu tenho um caso que aconteceu comigo, de uma pessoa em que eu acabei fracassando com a promessa que eu fiz para ela. E não só a minha palavra não se cumpriu, como de certa forma eu acabei atrapalhando financeiramente aquela pessoa. E eu demorei, irmão, cerca de 2 anos para conseguir pedir perdão para aquela pessoa. E por 2 anos, hoje eu olho para trás e vejo assim, como é que eu fui besta, como é que eu fui tolo. Muito idiota por não ter pedido perdão quanto antes. Porque por 2 anos, toda semana, se não mais de 2 vezes por semana, eu me lembrava daquilo, eu me lembrava daquela falha que eu cometi com aquela pessoa. E toda vez que eu me lembrava daquilo, eu ficava mal. Eu tinha um dia ruim. Sentimentos de culpa vinha, dor vinha, tristeza vinha. Eu ficava magoado comigo mesmo, ficava com raiva de mim, porque eu sabia que tinha que pedir perdão, mas eu não fazia. E às vezes, está passando às vezes por um irmão, por uma situação que está até mais tempo do que eu, sem pedir perdão. Então, evite prolongar todo esse tempo. Eu evitava muito achando que a outra pessoa não iria querer aceitar o meu pedido de perdão. Só que não cabe a mim fazer com que a pessoa me perdoe. O que cabe a mim é pedir o perdão. É me arrepender, confessar o meu erro e pedir perdão. Esse é o meu papel. Não cabe a mim fazer com que ela me perdoe. Se ela quiser me perdoar, glória a Deus por isso. Se não, continue orando pela vida dela para que ela perceba e perdoe. Mas o seu papel você fez. Não demore muito tempo. É besteira, perca de tempo. Se você sabe que tem uma falha, sabe que tem algum fracasso na sua vida que atrapalha até hoje, que magoou alguma pessoa, que destruiu algum relacionamento, que afastou alguém, ore a Deus. Peça a Ele força, peça a Ele capacidade e oportunidade. E a oportunidade vai vir para que você possa pedir perdão. E às vezes sai de uma forma atrapalhada, às vezes que a gente quer ensaiar um negócio bonitinho na nossa cabeça acontecendo, mas vai sair. E você vai perceber o quanto alívio isso traz para nós. Quão mais leve a gente fica. O quão mais feliz a gente passa a viver. É libertador, é libertador. Salmos 32:3 fala que enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro.
De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste os meus pecados. Essa aqui é a versão NTLH, acho que na versão da NVI tem até uma palavra um pouco mais pesada. Na versão NVI vai falar assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pelas dores. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Peça perdão a Deus pelo seu erro, pela sua falha, pelo fracasso que você cometeu com a sua família, com sua mãe, com seu pai, com seus filhos, com seus irmãos, com namoradas, esposas, maridos. Peça perdão a Deus e peça perdão ao outro. Que é literalmente como o salmista fala, parece que o nosso corpo ele definha, ele se destrói. A gente começa a morrer por dentro. É uma sensação literalmente de morte emocional. É algo que incomoda tanto, por muito tempo calado lá dentro, sem falar daquilo, sem encarar aquilo, sem assumir e se arrepender, que aquilo toma proporção dentro de nós, que às vezes parece que não é nós. É muito forte. Então não fique perguntando se o outro vai te perdoar. Simplesmente faça. Simplesmente peça o perdão. Vá em direção dele e peça o perdão. Tente corrigir a situação. Então a gente encara, a gente sabe que ele está lá, reconhece que ele está lá, a gente assume as responsabilidades daquele fracasso para aprender a lidar com ele. A gente se arrepende e pede perdão para retornar no caminho. E o quarto ponto, a gente conserta quando possível. Mateus, capítulo 5, versos 7 e 9. 7 vai dizer: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. E o 9, felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. A gente deve consertar os nossos erros quando possível. Porque, infelizmente, em algumas situações, não vai ter como. E por diversos motivos. Às vezes, fazer o conserto causa mais problema ainda. Então, a gente pede o perdão e fica naquela situação mesmo. Às vezes, por alguns reveses da vida, fica impossível da gente fazer. Às vezes a pessoa ela acaba falecendo, então a gente pode perder esse ente querido próximo, esse familiar próximo que tem um problema com ele, de um fracasso que a gente cometeu, ou que ele cometeu conosco, que a gente não restaura isso em tempo. E aí é complicado, né? Aí parece que o peso é um pouco maior, quando a gente reconhece, quando a gente assume o erro. Porque parece que não tem como voltar atrás. Pedro, ali na história, ele conseguiu ainda reencontrar a Cristo quando ele ressuscitou. Mas às vezes para nós não sobra essa oportunidade, não sobra esse tempo. Mateus capítulo 5, verso 23 vai dizer: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta para Deus. Às vezes, irmãos, consertar, ele não significa voltar ao que era antes. Tá? Às vezes não vai nem voltar ao que era antes. Mas ele restaura a paz que a gente tinha antes. Às vezes consertar, ele não volta as coisas como eram, mas ele permite que você possa construir coisas novas. Ele te liberta
daquilo que ficou no passado. Aquilo não mais te carrega. E quando a gente não consegue mais consertar porque a pessoa partiu, cabe a nós pedir perdão a Deus por isso, confessar a Deus essa vontade que hoje percebemos que não podemos fazer, essa vontade de querer consertar, mas hoje estamos incapacitados de fazer, e confessar também a algum irmão próximo em Cristo, que cometemos uma falha com determinada pessoa, aquela pessoa ela não se encontra mais no nosso meio, mas você gostaria muito de consertar esse erro, e confesse isso a algum irmão. Confesse para que não fique somente dentro de você, para que isso saia, para que você consiga viver livre disso. Porque o Evangelho, ele nos incentiva a consertar o erro. Mas nessas situações que não são possíveis, ele não nos traz peso, mas liberdade. Para que você reconheça, coloque para fora a sua vontade de fazer e possa viver em paz. Siga a sua vida. Esse é o processo do aprendizado também, irmãos, que o fracasso ele nos traz. Então, quando possível, sempre que a oportunidade vier, conserte, faça justiça pelo aquele erro que você cometeu, pelo aquele fracasso cometido. Então, recapitulando, né, a gente encara o fracasso, a gente encara o erro, fala que ele está lá, a gente reconhece e assume a bronca, a gente segura ele as consequências que ele está causando, a gente se arrepende deles, para que a gente possa continuar aprendendo, a gente vai mudando, a gente conserta quando possível e a gente perdoa. A gente perdoa a nós mesmos, você tem que perdoar você mesmo e perdoar o outro também, porque às vezes, talvez não seja você que cometeu a falha, alguma outra pessoa, a gente precisa perdoar. Não dê lugar, falando do perdão para si mesmo, não dê lugar à culpa, dê lugar para a reparação. A culpa nos leva para um ciclo infinito e degradante de dor. Lembra aquilo que eu falei antes? Se você não traz um perdão para você mesmo, você vai entrar naquele ciclo e vai começar a remoer, achando que você pediu perdão, você está buscando correção e está se martirizando naquilo ainda, achando que é um inútil, que não consegue fazer nada e aquilo vai te sufocando, vai entrando para dentro e não fica nesse ciclo de dor. Não fica nesse ciclo de culpa. Para escapar desse ciclo de culpa, Jesus Cristo nos apresentou a melhor ferramenta de todas, que é o perdão. Oferecer perdão e sentir-se perdoado. Cristo faz isso por nós por meio da nossa confissão, dos nossos pecados. Romanos 8:1 vai falar que agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Se você busca a reparação, se você busca o conserto, Cristo te fortalece para isso. Isso mostra que você está unido em Cristo Jesus. E quando há reparação, não existe mais condenação. Aquilo que antes te incomodava como fracasso, não tem mais peso sobre você. Então perdoe-se. Se você já buscou reparação e fez, sinta-se perdoado. Não carregue mais nenhuma culpa dentro de você. E se você reparar também, em nenhum momento, quando Jesus ele reencontrou os discípulos após ter ressuscitado, ele não cobrou eles. Ele não chegou exigindo, cadê vocês não me prometeram que iam estar comigo? Onde estavam vocês lá? Não falaram que não ia me trair? O que foi que vocês fizeram? Ele não exige nada disso. Mas a atitude de Cristo com eles era de amor. A atitude de Cristo com eles era de alguém que já tinha os perdoado. Tanto que, ao que parece, eles estavam voltando à velha vida deles. Pedro ele se encontra pescando no último encontro de Jesus com eles, junto com os outros. Mas Jesus vai ao encontro deles para trazê-los novamente, aquilo que ele havia chamado. A atitude de Cristo já é uma atitude de alguém que já perdoou eles. De alguém que sofreu com o fracasso dos seus discípulos, mas os perdoou. É necessário perdoar o outro.
você tem que abrir mão do sofrimento do passado que os outros lhe causaram. Enquanto não abrir mão e perdoar, você continuará sendo um prisioneiro desses erros. Vou repetir, você tem que abrir mão do sofrimento do passado que os outros lhe causaram. Enquanto não abrir mão e perdoar, você continuará sendo um prisioneiro. A pessoa que cometeu a falha com você e buscou reparação conseguirá se libertar. Mas por você não perdoar, você vai continuar preso e sozinha. Então é necessário perdoar, irmãos. É necessário trabalhar esse sentimento de perdão em nossos corações. Romanos 12, 17 vai falar: não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. No que depender de vocês, façam o possível. No que depender de vocês, no que depender de mim, perdoe. Libere o perdão. Não cultive esse sentimento da culpa do outro, do erro do outro. Mas perdoe. Libere o perdão. E assim, irmãos, a gente consegue aprender, voltando ao nosso tema de hoje, aprender com os fracassos que nós cometemos dentro do nosso, focando no tema, dentro do nosso seio familiar, para que a gente consiga construir famílias inabaláveis, famílias mais fortes, famílias mais resistentes, mais enraizadas na palavra de Deus, ou nos princípios que a palavra de Deus traz para que a gente consiga viver bem, para que nós imitemos a Cristo. A gente olhou aqui hoje um pouco sobre o fracasso, aquilo que ele causa para nós, aquilo que ele nos traz de dor, e que na verdade ele é uma escola, ele serve para a gente aprender. Então, que a gente, concluindo, que a gente aprenda, que a gente olhe para esse fracasso nosso, saiba que ele está lá, não ignore ele, para que a gente assuma as responsabilidades do que ele causou, dos nossos erros, para que a gente se arrependa daquilo que a gente fez e mude, para que a gente conserte o erro quando for possível e perdoe. Busque praticar isso. Identifique algum problema que você cometeu, algum fracasso cometido e tente a reparação. Ore a Deus, peça força, peça ajuda, peça conselhos. Aqui temos irmãos em Cristo, pastores, conselheiros, pessoas que podem te ajudar, pessoas que não vão espalhar para ninguém aquilo que você passa, mas elas têm como único intuito lhes ajudar. Assim como eu já fui ajudado, você também pode ser ajudado. Caso não esteja conseguindo, mas você vai precisar passar por essas etapas, para que você possa aprender com o fracasso. Concluindo, irmãos, não existe céu sem tempestade. Na vida vão haver problemas. Então, que a gente aprenda o quanto antes a lidar com esses problemas, com esses fracassos. Haverá crises, surpresas, dores não programadas, e você não deve se curvar a essa dor. Você não deve se curvar ao fracasso, mas superá-lo em Cristo Jesus. Ele te deu capacidade, Ele te deu autoridade para que você possa superar a dificuldade. E que o fracasso, ele seja como um conselheiro, como algo que nos ensina ao longo da vida a viver melhor. O passado, irmãos, não pode ser mudado. O sentimento de culpa intenso, ele acaba sendo escravizante, depressor. Por isso, mude o seu presente. Comece hoje, mude o seu presente, para que o futuro não seja igual ao seu passado. Para que você possa aprender e viver melhor em Cristo Jesus com a sua família. Convido vocês a orar neste momento, a baixar sua cabeça. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor Jesus, por mais uma porção, Deus, do que o Senhor nos trouxe aqui. Senhor, Pai, eu te agradeço porque é um privilégio enorme, Pai, receber as Tuas palavras de vida,
de orientação, ó Pai, para que possamos trilhar um caminho parecido com o Teu, Jesus Cristo, para que possamos nos espelhar em Ti, ó Pai. E se há alguém que foi um grande reconciliador, ó Pai, foi o Senhor, porque o Senhor, no Seu sacrifício, ó Pai, reconciliou toda a humanidade com o Pai. Que possamos aprender contigo, ó Pai, que não venhamos a fugir dos nossos erros, das nossas responsabilidades, ó Pai, mas que possamos buscar enfrentá-las, ó Pai, corrigi-las, ó Deus, com as ferramentas que o Senhor nos presenteou, que o Senhor nos possibilitou ter e desfrutar, para que essas reconciliações, ó Pai, sejam para a honra e glória do Teu nome, para que as reconciliações, ó Pai, venham a espelhar quem Tu és, ó Pai, para que elas venham refletir, ó Pai, a Tua obra, a Tua santa obra, ó Pai, em nossas vidas. Assim, Senhor Jesus, eu te peço, nos dê força, nos capacite, que o Teu Espírito Santo nos lembre, ó Pai, do que falar, para que possamos corrigir os nossos erros e construir, ó Pai, uma vida melhor em Ti, construir, ó Pai, famílias mais fortes em Ti, ó Deus. Assim eu te peço, Senhor Jesus, humildemente, assim eu te agradeço, ó Pai, de todo o coração. Em nome de Jesus, amém, Papai. Amém, meus irmãos, fiquem com Deus, reflitam nessa palavra, assistam novamente, meditem e que Deus os abençoe.